Olá, pessoal! Então, estamos aqui de volta, na nossa quinta aula do nosso curso de tratamento de resíduos orgânicos. Nas aulas passadas, nós vimos alguns dos processos de tratamento, dos tipos de disposição final que podem ser dados aos resíduos, aos rejeitos. Nós já vimos que existe o lixão, que é a forma mais inadequada de dispor rejeito. Ele não é preparado, ele não é planejado, não existe nenhum preparo do solo nem do ambiente para receber esses rejeitos no lixão, Então, o lixão ele acaba causando vários impactos negativos assim no meio ambiente, e prejudicando muito a região ali onde ele foi instalado. Também tem o aterro controlado, que é uma forma de minimizar esses impactos causados pelo lixão, mas que ainda não é uma forma adequada de dispor o lixo, o rejeito. E agora nós vamos ver já a primeira forma adequada de fazer essa disposição final. Então nós vamos ver o aterro sanitário hoje. Bom, então o aterro sanitário, ele foi definido segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos como uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais. Método este que utiliza os princípios de engenharia, como impermeabilização do solo, cercamento, ausência de catadores, sistema de drenagem de gases, águas pluviais e lixiviável, para confinar os resíduos e rejeitos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos menores, se necessário. Bom, então, de acordo com essa definição, o aterro sanitário é um local onde a gente vai dispor resíduos sólidos urbanos, E aqui fala sem causar danos à saúde pública, minimizando os impactos ambientais. É a forma mais adequada de fazer a disposição final de resíduos. Mesmo assim, nós ainda temos impactos ambientais menores, claro, do que o lixão, menores que o aterro controlado. Mas ainda assim existem, Por quê? Porque a gente vai dispor ali no local e vai deixar aquele lixo ali até ele acabar de se decompor, Dependendo do material que está ali, pode demorar anos, como a gente já viu anteriormente. Bom, então esse é o esquema aqui do aterro sanitário. Vamos começar a ver por parte. Segundo aquela associação, no ano de 2015, mais de 58% do resíduo no Brasil foi para esse tipo de aterro sanitário, aterros planejados. Lembrando que mais de 41%, do resíduo produzido no Brasil no mesmo ano foi para destinos ambientalmente incorretos, Ou seja, ainda é muito pouca a quantidade de resíduo que vai para destinos adequados, Muito pouco. Aqui nós temos cerca de 60%, então 40% vai ainda para destinos ambientalmente incorretos. Mesmo após a Lei 12.305 de 2010, que já tem 7 anos aí que nós já temos essa lei, que ela proibia o uso de lixões, ainda temos esse destino, lixão, infelizmente, como um destino para os resíduos. Então, em aterro sanitário, como ele já foi projetado para receber resíduo, então ele tem essa manta de PVC, uma camada também de argila sobre o solo, para impermeabilizar o solo, ou seja, não permitir que os líquidos, seja de chuva, seja do chorume que é produzido aqui, que nós já vimos anteriormente também, que eles venham para o solo, que eles lixiviem pelo solo. E assim, o chorume ele não consegue atingir as camadas de água subterrâneas.
Uma segunda medida, né, que é feita no aterro sanitário é a captação e queima do gás metano que é produzido a partir da decomposição da matéria orgânica. Então, esse gás que é produzido aqui, né, na parte do lixo, ele é drenado, ou seja, ele é captado e levado para uma torre onde ele pode ser queimado. Nós vamos ver mais adiante que ele, além de ser queimado, ele pode ser também reutilizado. Outra medida é a captação do chorume, né, que é o líquido produzido a partir da decomposição da matéria orgânica. O chorume também ele é drenado por tubulações e ele é levado até poços ou lagoas, onde ele vai ser tratado depois, posteriormente. E também nós temos a cobertura diária, né, ou a cada deposição ali de rejeito já é coberto já com terra, e isso faz com que os insetos, os animais, né, que ficam rondando aos lixões, eles não apareçam aqui nos aterros sanitários. Então, a vizinhança de um aterro sanitário, ela é muito mais limpa, né? Ela tem muito menos problemas com os animais do que com lixões e aterros controlados. Né? Porque imagina se morar perto de um lixão onde tem ratos, urubus, vários vários insetos, né? Baratas, tudo quanto é, né? A gente nem imagina. E então esses animais, esses insetos acabam, né? Incomodando bastante, né, a vizinhança, podendo trazer doenças, né, e coisas mais sérias. Então, esse esquema aqui, em 3D, ele mostra pra gente que aqui as camadas, né, do lixo foram colocadas e após cada camada já vai cobrindo de terra e aí após cada camada, né, aí em cada camada tem aqui ó, a tubulação para drena o gás, né, aqui em amarelo é a tubulação para drenar o gás e essa é a tubulação para drenar o líquido chorume, né, a tubulação azul. Então aqui ó, nós vemos aqui que a tubulação amarela ela leva aqui ó para esse equipamento que pode fazer a queima do gás metano, pode transformar através da queima, né, dessa combustão, em energia elétrica. E esse esquema também ele mostra a captação aqui, ó, após a queima do gás metano, é produzido o gás carbônico. E esse gás carbônico, nesse caso aqui, ele foi captado por uma estufa, né, a casa de vegetação. Né, isso na Europa isso já é feito há centenas de anos. E como as plantas elas necessitam de gás carbônico, né, para fazer fotossíntese, com a captação desse gás, aumenta-se a concentração aqui do gás carbônico dentro da casa de vegetação. E há estudos que falam que isso melhora, né, melhora a qualidade das plantas, melhora também a velocidade de crescimento delas, etc. Enfim. E aqui nós vemos aqui, ó, que também existem as tubulações que fazem a captação do chorume, e esse chorume depois ele vai ser tratado. Né? Então aqui são as várias camadas de lixo, e depois, né, de esgotado o espaço, né, quando os engenheiros falam não dá mais, né, já é feito a recuperação dessa área, já plantam grama, árvores, isso pode até se tornar um parque, né? É o que acontece, né? Já aconteceu em São Paulo, aconteceu em alguns estados aqui do Brasil. Então, essa é uma fotografia aí de um aterro sanitário. Aqui a gente vê as camadas de terra, né? As camadas de lixo que estão embaixo da terra. Essas aqui, ó, são as lagoas com chorume, né? Que vai receber tratamento. Um grande aterro sanitário aqui. Então, nós temos aqui as vantagens do aterro sanitário. Eles são espaços preparados para a deposição final dos resíduos sólidos urbanos, foram planejados para captar e tratar os gases e os líquidos, né, que são produzidos ali, a partir da decomposição, protegem o solo, os lençóis freáticos e o ar. Por quê, né? Porque as células são impermeabilizadas com as mantas de PVC, também existe a camada de argila, o chorume ele é drenado, depositado em um poço com tratamento, como a gente já viu. O gás é também drenado e pode ser queimado ou aproveitado para eletricidade.
ou naquele caso também nós vimos que pode ser aproveitado para crescimento de plantas, e ele também, por ser coberto por terra diariamente, não contribui para a proliferação de pragas urbanas. A desvantagem do aterro sanitário é que como ali vai sendo feita a deposição dos resíduos diariamente, e como a quantidade de resíduos que nós produzimos é muito grande, então o aterro ele tem que atender uma quantidade muito grande de pessoas, de resíduos, a vida útil desse aterro ela pode ser curta, né? Então tem que construir outro aterro sanitário, outros, e aí precisa de outras áreas. Esse é um grande problema, né? Então a produção de resíduo é muito alta, vai ter que sempre construir mais aterros. Além do aterro sanitário, nós vimos que foi planejado para receber resíduos sólidos urbanos, existem os aterros de classe 1 e os aterros de classe 2, que foram projetados para receber resíduos industriais. Também resíduos não urbanos, né? Resíduos, por exemplo, hospitalares, né? Como nós vamos ver no classe 1. Então, o aterro de classe 2, ele é um aterro que recebe resíduos de classe 2A, que são resíduos não perigosos e não inertes, né? E resíduos de classe 2B também, que são resíduos não perigosos e inertes. Então, é um aterro que abriga resíduos, né, como nós vimos, não perigosos. Como exemplo, né, desse tipo de resíduo, nós temos alguns resíduos industriais, como lamas, né, de tratamento de água, algumas lamas também originárias de caixa de decantação ou sedimentação, que são processos ali de tratamento de água também. Recebem embalagens contaminadas, recebem escórias, borras, todos os resíduos aqui, né, esses resíduos industriais. Já o aterro de classe 1, ele é um aterro que se destina a resíduos perigosos, não reativos, né, porque no caso se for reativo pode acontecer explosão ali, e não inflamáveis também, né, porque se fossem inflamáveis poderia acontecer uma queima, né, uma combustão. Também são resíduos que possuem baixo teor de solventes, de óleos e de água. Tá? Então, no aterro de classe 1, podem ser dispostos resíduos como lodos de estação de tratamento de efluentes, no caso, lodos que contenham substâncias perigosas, né? Tintas, borras de tintas, contêm solventes, né? Na classe lá dos carcinogênicos, né, tóxicos, cinzas de incineradores. Nós vamos ver já já o que é um incinerador, o que é o processo de incineração. Também classe 1 recebe resíduos hospitalares, tá? Que contém que podem ser resíduos patogênicos, né? Esses aterros, então, de classe 2 e classe 1, recebem uma camada de impermeabilização do solo maior, tá? Mas o solo ele é mais bem preparado para receber esses resíduos, né? Como são resíduos de origem não urbana, então são resíduos desconhecidos, né? São, nesse caso aí, resíduos que precisam de uma atenção especial. E entre ainda o aterro de classe 2 e o aterro de classe 1, né? O aterro de classe 1, aquele aterro que recebe os resíduos perigosos, nós podemos ver aqui, ó, esse aqui são esquemas da camada de proteção que o solo recebe. E olha como é nítida a diferença entre a camada de um aterro de classe 2 e a camada do aterro de classe 1, né? Aqui nós temos essa parte preta aqui, ó, que se chama geomembrana, né? É um polímero. Nós temos duas camadas dessa membrana, enquanto do classe 2 possui apenas uma, né? Então, nós vemos aqui que esses também são aterros que foram planejados, né? Especialmente planejados, porque eles vão receber ainda resíduos que não são urbanos, né? Ou seja, resíduos que podem se tornar
muito perigosos. Bom, gente, então essa aula nós ficamos por aqui. Deem uma olhada lá nos materiais, tá, de apoio. Também vejam lá os exercícios de uma vez, que vocês já estão com tudo fresco na memória, então vai ser mais fácil de responder. E a gente se vê na próxima aula, lembrando que estou sempre à disposição para quaisquer dúvidas, tá? Um abraço, gente.